Instituto de Pesquisas A Tribuna divulga intenções de voto para a Prefeitura de Santos. Os números do IPAT mostram um empate técnico entre os candidatos que têm a preferência do eleitor. No cenário 1, que é o estimulado, no qual os candidatos são apresentados, ou seja, quando o pesquisador cita os nomes dos concorrentes, os números apurados foram: Rosana Vale, do PL, aparece com 37,8%. Rogério Santos, do Republicanos, tem 35,2%. E Thelma de Souza, do PT, com 12,1%. Com a margem de erro de 3,5 pontos percentuais, Rosana e Rogério aparecem empatados tecnicamente. Paulo Schneider polarizou entre dois candidatos que são conhecidos como candidatos de direita. É isso mesmo, Paulo? Eu já tinha falado algumas vezes aqui no programa, né, Cidades em Debate, que muita água ia rolar embaixo dessa ponte, né? No começo da semana passada, a gente tinha até comentado uma pesquisa, né, que dava ampla vantagem para Rosana Vale, né, e colocava o Rogério Santos em segundo lugar. A campanha, na realidade, não começou, né? Os debates, eu acho que vão ser imprescindíveis aí para a população santista realmente validar seus votos. O posicionamento também que a gente tem que ver do governador Tarcísio também está sendo meio uma incógnita. Uma hora aparece abraçada com Rosana Vale, outra hora aparece abraçado com Rogério, né? Então, eu também, como eleitor, eu também fico sem entender, né, o posicionamento real do nosso governador. Sendo que, né, o Rogério faz parte do partido do prefeito, né? Então, se a gente for analisar friamente, o governador teria que apoiar o prefeito porque faz parte do seu partido. Mas essas eleições estão meio estranhas, né? A gente não consegue definir assim claramente quem é quem está ajudando quem está por trás de quem. Então, eu acho que os debates vão ser bem imprescindíveis para a gente ter uma conclusão melhor, né? E assim, direita, Roberto, eu não acredito muito nessa direita, né, que você comenta, nem eu, nem algumas pessoas mais conservadoras como eu, né? Se a gente for ver Rosana Vale, ela não é de direita, nunca foi de direita, né? Ela teve o nome dela associado aí a Jair Bolsonaro, na época das reformas lá que teve da ponte, essas coisas todas que ela conseguiu verba, mas ela, o padrinho eleitoral da Rosana é o Márcio França. O Márcio França não é um cara de direita nem aqui, mas nem na China. Então, quer dizer, ela não é associada à verdadeira direita mesmo, a direita raiz, que eu sempre chamo, né? Então, e muito menos o Rogério. O Rogério está longe de ser um cara de direita. Vamos colocar ele um cara de centro, né? De centro-direita, alguma coisa assim, mas um cara de direita mesmo, de pensamentos mais à direita, aí você também já exagerou aí, mas tudo bem. A própria direita tem uma certa dúvida quanto a essas eleições, né, quanto os candidatos, né? Então é bem complicado. Santos ainda vai ter muita água para rolar aí, viu? Na verdade, o meu comentário foi em cima do partido que os candidatos escolheram, não é? Porque a Rosana Vale veio do PSB, que é o partido do Márcio França, do Caio França, que é um partido, de centro-esquerda. Quando o cara não quer falar que ele é de esquerda, aí ele fala que ele é de centro-esquerda. Quando ele não quer falar muito que ele é de direita, aí ele fala que ele é de centro-direita. É verdade. É verdade. Por aí. Então, a gente precisa entender para onde estão caminhando esses nossos políticos, porque o Rogério Santos mudou para o Republicanos por causa do governador Tarcísio, para ganhar o apoio dele. E mexeu, toda semana vai a São Paulo
para assinar um acordo, um convênio, tem trabalhado muito diretamente com o governador Tarcísio de Freitas, não é? Então, me parece que ele associa o seu nome agora à direita, ou não? Assim, pelo que eu vejo, né, essa associação mesmo do Rogério foi justamente por causa disso que você comentou. Acho que ele foi buscar, né, esse apoio maior da direita, da centro-direita, que acho que ele não estava encontrando aqui em Santos, né, que essa centro-direita estava caindo um pouco mais para Rosana Vale, né? Foi uma jogada eleitoral, no meu ver, certa, né? Afinal de contas, ele está no partido do governador, então, por consequência, o governador teria que apoiá-lo, né? Então, eu acho que ele fez uma jogada do tabuleiro de xadrez político de Santos, eu acho que ele fez uma jogada certa, né? Ele trouxe alguns votos aí de centro-direita. Agora, aquele pessoal mais à direita, esse é um pessoal desconfiado justamente desses dois candidatos, né? O pessoal da direita mesmo, raiz, eu chamo, é um pessoal meio desconfiado, tanto com a Rosana Vale como com o Rogério Santos, porque, na realidade, eles não comungam mesmo com a visão mesmo do pessoal da direita mesmo, da direita raiz, né, que eu chamo, porque o pessoal chama de extrema-direita, né, extrema-direita. Não, é a direita mesmo. Luciana Faria, no segundo cenário, sem o atual prefeito Rogério Santos e com a entrada do deputado federal Paulo Alexandre Barbosa, os números apurados pelo IPAT foram: Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, tem 39,6%, Rosana Vale, do PL, aparece com 36,7%, e Thelma de Souza, do PT, com 10,9%. Nesse caso, Paulo Alexandre e Rosana também aparecem empatados com a margem de erro. Na abordagem espontânea, ou seja, sem apresentar os nomes dos candidatos, Rogério Santos lidera com 13,5%, Rosana Vale com 12,4%, Paulo Alexandre 4,9% e Thelma de Souza 3,4%. Vou voltar aqui no cenário 2, Luciana. Paulo Alexandre Barbosa, 39,6%, Rosana Vale, do PL, 36,7%. Nesse caso, Paulo Alexandre venceria, se a eleição fosse hoje, a deputada federal Rosana Vale. E aí, Luciana, como é que você analisa esses dados desse cenário número 2? Olha, Roberto, eu realmente fico. A gente, quando nós aqui da Baixada Santista elegemos Rosana Vale, deputada federal, e Paulo Alexandre Barbosa, deputado federal, era porque nós queríamos uma representatividade maior na Câmara para a nossa região. Agora, veja bem, você vai tirar os dois deputados federais para concorrerem, né, às eleições aqui para a Prefeitura da Baixada Santista, a gente se sente até insegura. Eu me sinto insegura, porque a proposta inicial, quando votamos, veja bem, Rosana Vale já está deputada federal, foi desde 2018, foi reeleita em 2022, teve aí um expressivo número de votos, mas foi eleita deputada federal para trazer recursos para a nossa região. Durante todo o mandato dela, os únicos 2 recursos que eu vi que foi de grande valia para a nossa região foi a retomada das obras Tancredo Neves e o recurso lá de 58 milhões que ela trouxe para a obra da Ponte dos Barreiros em São Vicente. O atual prefeito, Rogério Santos, já está na máquina pública e este ano ele tem demonstrado aí um grande crescimento, inclusive nas pesquisas, por conta das obras que ele tem feito aqui na nossa região, obras de importantes para o crescimento da região. Rosana Vale e Paulo Alexandre Barbosa no segundo turno. Bom, Paulo Alexandre Barbosa já tem aí todo um histórico, já foi gestor de nossa cidade,
também está agora deputado federal, mas, de qualquer forma, essas avaliações ainda nos deixam insegura, porque tanto o Rogério Santos como o Paulo Alexandre Barbosa ainda não se posicionaram. Quem, de fato, vai sair aí para candidato para concorrer à Prefeitura de Santos? Então, assim, essas pesquisas ainda me deixam muito insegura, Roberto. Olha, Luciana, gostei muito quando você fala da questão dos candidatos que prometeram para os seus eleitores: olha, eu vou para Brasília, eu quero ser deputado federal. E aí, de repente, na metade do caminho, não, agora eu quero ser prefeito da cidade de Santos. E aí eu estou falando isso, não é uma crítica só aos candidatos que estão aqui colocados, Rosana Vale e Paulo Alexandre Barbosa. Mas eu acho que se você tem um compromisso com os seus eleitores, que você cumpra aquilo que você prometeu lá na campanha, porque senão acaba caindo numa falta de crédito muito grande com o eleitor. Então, o eleitor esperava que você fosse para lá para cumprir o seu mandato, caso que aconteceu também agora na Praia Grande. O deputado federal Alberto Mourão é pré-candidato novamente a prefeito de Praia Grande, não é? Então, assim, é legal, a Justiça Eleitoral permite isso? Permite, mas acho que não deveria. Eduardo Filete, em que palanque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, vai subir? No da Rosana Vale, ou no do Rogério Santos, ou no do Paulo Alexandre? É a eleição muito polarizada, né? Uma eleição muito polarizada, que a gente não sabe, por exemplo, parece que quem veio mesmo é o Rogério, mas às vezes... E aqui eu estou conversando, eu sou, vamos dizer, conhecido, posso dizer até que tem uma ligação boa com os três, converso com os três, quando é meu aniversário eles mandam cumprimentos, eu frequento alguns restaurantes ou algumas festas que sentam na minha mesa, ou eu sento na mesa deles, então eu não tenho problema nenhum com nenhum dos três, né? Mas parece, às vezes, que o Paulo faz uma campanha, né? Ou antecipada para um Senado, ou antecipada para uma reeleição para deputado, ou uma campanha de prefeito, mas é normal, eu também posso sair na rua, ir no escritório da Luciana tomar café, ir no escritório do Paulinho bater um papo, é normal, né? Quando você está em Santos, de sexta a segunda, né? Você tem que visitar suas bases, então o deputado faz isso. Então, mas me parece, às vezes me parece, e é um direito legítimo do Paulo Alexandre, que às vezes ele, nas ruas, assim, parece que está meio em campanha, mas pode ser que esteja, o jeito mesmo, ou mesmo para ajudar o Rogério Santos. O Rogério Santos é o virtual candidato, né, a prefeito, vai apresentar as obras na cidade, vai apresentar um trabalho, e muita gente confunde, né, o VLT parado, aquele transtorno na cidade, mas o VLT estadual, mas o estadual também era tucano, então muita gente confunde, muita gente não confunde, acha que é do mesmo partido na época, que podia ter sido mais rápido, enfim, todo mundo, mas também quando ficar pronto, com certeza quem pegar quem inaugurar vai ter um grande benefício também, né? Quem tem a máquina sempre, querendo ou não, sempre existe uma ajuda, até dos funcionários, dos cargos, dos comissionados, dos vereadores, dos candidatos a vereadores, que tem a maioria, enfim, né? Nesse caso. E a Rosana Vale, que faz um trabalho aí como deputada, um trabalho também sempre aparecendo, trazendo verbas, brigando por algumas causas importantes e tal. Então, a eleição muito polarizada, né? Eu acho que o Tarcísio, pelo chefe maior, né, o Bolsonaro, ele vai tender para a Rosana, mas pelo partido dele, pela impressão do que está mais perto, que está mais fácil para o Rogério. Isso é um problema do Tarcísio, né? O governador tem muita coisa boa, né? Mas tem muitos problemas. Eu acho que pelo Tarcísio, ele ficava em cima do muro, né? Embora não seja tucano, pela proximidade, talvez o Rogério Santos ou Paulo Alexandre, mas pelo capitão lá em cima, no ouvido dele, talvez a Rosana Vale. Então, são problemas
que o Tarcísio vai ter que enfrentar, né? Não sei como ele vai decidir, como ele vai administrar isso, né? Também tivemos a questão do Kenny, que estava até na frente das pesquisas, e depois, de última hora, ele achou que era melhor ficar com as suas aulas de inglês, né? Enfim, né? Saiu da disputa. Então, é uma disputa muito polarizada, mas eu ainda acho que, como o Paulinho falou, e a própria doutora, nós temos ainda muita água para rolar. Mas o Tarcísio vai ficar numa saia justa, porque lá em cima vão pedir para a Rosana. E talvez pela proximidade e tal, ele queira ficar mais confortável. Então, a situação dele é desconfortável, mas ele está, de uma certa maneira, tentando arrumar o que vai ser feito, mas não vai ser fácil para ele também. Ô, Paulo, tem uma história que é clássica nas pesquisas eleitorais. Isso é um retrato de momento, não é? Mas eu me lembro que o Rogério Santos, quando ele foi escolhido pelo Paulo Alexandre, ele tinha índices baixíssimos na pesquisa eleitoral, e depois ele foi subindo até vencer a disputa, ainda em primeiro turno, Paulo. Esse empate, assim, o fato do Rogério Santos já se aproximar da Rosana Vale, já é um sinal de que ele já está com o farol ligado, pedindo passagem? É um sinal preocupante. Se eu fosse do comitê da Rosana Vale, eu me preocuparia. Né? É um sinal preocupante essa posição que você colocou mesmo. Porque ele vinha aí como sendo o candidato que é marionete do Paulo Alexandre, não sei o quê. Né? Essas foram sempre as palavras que foram colocadas aí pelos seus concorrentes. E agora, de uma hora para outra, aparece aí já com empate técnico, ou até passando à frente da Rosana Vale, eu acho meio preocupante. É aquilo que eu falei, né? Administrativamente falando, o Santos está bem administrado. A gente não pode aqui ser leviano, falar, nossa cidade está sendo isso, ou está sendo aquilo. É uma mentira, né? Dentro do orçamento, dentro das possibilidades que há administrativamente aqui em Santos, a nossa cidade está sendo bem administrada. Isso é um lado muito bem positivo. O Rogério, ele tem essa chancela de ser um cara administrativo. Ele não é um cara muito da mídia, né? Que nem o Paulo Alexandre, que é um cara mais midiático, abraça todo mundo na feira, vai tomar caldo de cana com as velhinhas, essas coisas todas. Então já não é o perfil do Rogério. O Rogério já é um cara mais administrativo, um cara mais de trabalho, de gabinete, né, de reuniões. Então ele já era isso, né? Ele já era o secretário do Paulo Alexandre quando prefeito. Então eu acho que ele está fazendo uma boa administração aqui, né? Sem desmerecer alguma coisa Rosana ou coisa parecida. Sempre venho falando sobre isso, que eu acho que a gente elegeu deputados federais para agir em Brasília, no Congresso Nacional. Eu acho que eles deveriam continuar sendo deputados federais, né? Assim como o Mourão, né? Assim como o Paulo Alexandre, assim como Rosana Vale, né? Eu não vou nem falar do medíocre do delegado da Cunha também, que foi eleito aqui pela nossa região, que não faz nada, mas também é para continuar lá, né? Deixa ele lá. Então, eu sou dessa seguinte filosofia. Nós elegemos eles para ser deputado federal. Então, eu gostaria que eles continuassem sendo deputado federal. Aí, Luciana, o Paulinho concordando com você, para a gente encerrar essa pesquisa IPAT A Tribuna, que foi divulgada no jornal A Tribuna de ontem, com os novos números da corrida eleitoral. Dá a sensação, a gente falou do Paulo Alexandre Barbosa, mas ele não disse que ele vem candidato a prefeito de Santos. Pelo menos não declarou até o dia de hoje. Então, a crítica não vale para ele ainda, não é? Ele continua deputado federal e, ao que parece, vai continuar. O que eles estão esperando? Eles estão esperando essas pesquisas para saber se o Rogério tem potencial para vencer a candidata Rosana Vale. O Paulinho foi muito educado, chamavam o Rogério Santos de poste, não é? Ele sempre muito tranquilo, muito
educado. E aí, então, o Paulo Alexandre Barbosa está ali no banco de reservas como jogador de futebol. Se precisar substituir, ele entra em campo, é isso? Olha, Roberto, pelo que eu tenho visto aí, não, o meu comentário não vai ser diferente de nós, santistas, né? A verdade é que os três estão circulando, e circulando bastante, estão se fazendo presente. Você vê Paulo Alexandre aí, finais de semana e durante a semana, os dias que ele não está em Brasília na Câmara, cumprindo a sua agenda, está circulando bastante na Baixada Santista. Então, quem é visto é lembrado. Sim, com certeza deve ter aí uma articulação interna entre o Paulo Alexandre Barbosa e o Rogério Santos, para verificar realmente quem sai, quem não sai, embora ambos sejam de partidos totalmente diferentes, né? O Rogério, Republicanos, e o Paulo Alexandre Barbosa, PMDB. É PMDB, né, Paulo? Paulo Schneider, PMDB, né? Então, acho que é PMDB ou PSDB, não é direito. Paulo Alexandre é PSDB. PSDB, isso. Então, ele está estudando para ver se muda de partido e tal, mas o Paulo Alexandre Barbosa é um tucano raiz. Esse acredita no partido e luta pelo PSDB com todas as forças. Então, a gente acredita que, assim, está sendo articulado internamente entre eles, embora sejam de partidos totalmente divergentes, mas as pesquisas têm demonstrado aí que o Rogério Santos está crescendo nas pesquisas. Então, quanto mais próximo vai chegando aí o período que eles vão ter que realmente se apresentar como candidatos, talvez aí a gente possa ver com mais clareza quem realmente virá para enfrentar aí Rosana Vale. Ou melhor, quem Rosana Vale vai enfrentar, se vai ser Rogério Santos ou se vai ser Paulo Alexandre Barbosa. Fico triste de nossos deputados com tão poucos anos, 2 anos de mandato, já largar seus mandatos para concorrerem aqui à Prefeitura de Santos. Fico triste porque ninguém consegue trazer grandes recursos ou grandes empreendimentos em tão pouco tempo de mandato. Então, quero que aí o cidadão santista avalie bem nos próximos deputados que forem votar, para que a gente não se sinta nessa insegurança. Você vota num deputado federal para que ele nos represente em Brasília, nos represente na Câmara, trazendo mais recursos para a região, e em tão pouco tempo os eleitos acabam aí desistindo do seu mandato como deputado federal para concorrer à Prefeitura de Santos. Vamos ficar sem representação caso Rosana Vale e Paulo Alexandre Barbosa venham os dois aí concorrer à Prefeitura de Santos.